Amém. Quantos amaram a festa de ontem? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi maravilhoso. Parabenizar, né, a Ana Carolina e também todos os irmãos que estiveram de uma certa forma envolvidos, né, em cada um dos momentos que nós tivemos aqui, momento das atividades, momento das apresentações. Louvar a Deus pela vida de cada líder de célula. Quantos podem dar glória a Deus pela vida de cada líder de célula? Glória a Deus. Amados, foi maravilhoso. Então ali a gente viu o envolvimento de cada um. A gente viu ali que cada um esteve de uma certa forma ali dando uma parte sua para que aquele momento acontecesse. E eu estava ali agora com as crianças perguntando o que eles acharam maravilhoso. Então, essa de fato foi a nossa intenção. Obrigado, Denise. Essa de fato foi a nossa intenção, fazer uma festa para eles, né? Mas de uma certa forma também todos nós estivéssemos envolvidos nisso, para que eles se sentissem ali prestigiados por tudo aquilo que estava sendo feito para eles ali. Amém? Vamos aplaudir Jesus por hoje aqui. Glória a Deus. Louvar também a Deus por tudo que aconteceu aqui na nossa conferência. Então nós saímos daqui gratos por Deus, por tudo aquilo que Deus fez durante esses dias, por cada palavra, por cada ministração, né? Por cada oração que foi feita aqui nesse lugar. Quantos aqui receberam de Deus nesses dias da conferência? Dá uma glória a Deus. Amém. Então isso não foi em vão, né? Deus, ele cumpriu todo o propósito dele, e eu creio que vai haver resultado dessa conferência aí, caminhando, né, com a nossa vida e materializando na nossa vida dia após dia. Amém? Vamos então partir para esse momento da palavra aqui em nome de Jesus. Assim como a Adriana ministrou aqui, já está chegando o nosso encontro, né? Houve algumas mudanças, mas ao mesmo tempo também já está chegando o nosso encontro. Então a nossa próxima atividade, vamos voltar o nosso olhar para isso. Amém? Quantos creem que esse encontro aí vai ser uma bênção? Amém. Eu creio também que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos estar compartilhando hoje aqui um texto que o Senhor colocou no meu coração, também no coração da pastora Eliana. E durante essa semana Deus foi ministrando essa palavra no nosso coração, e nós fomos recebendo ela ali, gratos, né, porque pela forma que Deus tem agido em nosso meio. Eu quero compartilhar com os irmãos Tiago, capítulo de número 1, verso de número 22. Vamos começar no verso 22, vamos até o verso 25. Tiago, capítulo 1, do verso 22 até o verso 25. Glória a Deus. Vamos ler esse texto então. Diz assim, ó. Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. Diz assim: E sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa porção da Tua palavra. Queremos colocar, ó Pai, essa palavra em Tuas mãos. Queremos colocar cada vida aqui nas mãos do Senhor. E queremos declarar, ó Pai, que haverá um deslocar da glória do Senhor sobre cada um em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos profetizar, ó Deus, que o Senhor há de continuar nos chacoalhando, Pai. Ó Deus, para que de fato, ó Deus, todo esse despertar que está no Teu coração sobre nós, ó Deus, ele venha vir se realizando momento após momento. Ó Deus, que todo aquele, ó Pai, ó Deus, que ainda não recebeu a Tua lei perfeita, como deve ser recebida de coração, ó Deus, que o Senhor possa tocar na vida dele nessa noite em nome de Jesus, e que haja, Pai, um apropriar dessa realidade espiritual, ó Deus, e que possa sair do estágio aonde é encontrado, ó Pai, como insensato, a vir no estágio onde é encontrado pelo coração do Senhor como bem-aventurado, por ter praticado a Tua palavra,
Nesse dia nós queremos, ó Pai, apresentar diante do Senhor, desejosos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. E desde já, grato a Ti, por toda a manifestação e operação do Senhor em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos podem agradecer a Deus por essa parte da Escritura? Amém. Amados, assim como nós temos compartilhado com os irmãos, não somente uma vez, mas muitas vezes aqui na igreja, nós temos compartilhado muito sobre isso. Nós podemos observar que há um mover de Deus sobre a nossa vida, que há uma ação de Deus sobre nós, que Deus tem falado no nosso meio, que Deus tem ministrado sobre a nossa vida, que Deus ele tem falado diariamente aos nossos corações. Deus tem falado aqui, em cada pregação. Deus falou muito aqui ontem, no Dia das Crianças, Deus falou muito nesses dias sobre essa conferência, Cada um que pôde estar aqui pôde observar a voz de Deus expressa, o coração de Deus sendo expresso por cada palavra, em cada uma dessas ministrações era Deus falando o que? Expressando o que? Expressando o que está no coração dele para cada um de nós, expressando o que está no coração dele com relação a nós, a Igreja Geração Santa. Então, nós acreditamos que em cada palavra, em cada oração, em cada ministração, é a materialização, é a voz de Deus sobre nós como igreja, E então é importante nós observarmos isso no primeiro momento. Você sabe por quê? Porque é fato que Deus tem falado no meio de nós. É um fato. Você pode sair daqui e falar: nossa, mas Deus falou muito comigo hoje, Igual eu saio daqui muitas vezes e falo: meu Deus, o Senhor falou muito comigo hoje, Agora eu quero também trazer também, um outro fato também que a gente deve observar a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus. Qual que é o fato que nós devemos observar? É como que nós temos reagido a essa voz de Deus. Como que nós temos reagido ao ouvirmos a voz de Deus. Como que nós temos agido ao ouvirmos a voz do Senhor, a encontrarmos o coração de Deus, a encontrarmos o que está no coração dele materializado pela sua palavra, materializado por cada ministração, materializado por cada louvor. Um ponto a nós observarmos também hoje é isso: como que nós temos agido com relação ao que nós temos ouvido da parte de Deus. Sabe por quê? O apóstolo Tiago, aqui nesse texto de hoje, ele vem nos relatando sobre isso. Ele fala assim: olha, não sejam apenas ouvintes. E ele é tão expressivo nesse detalhe que ele está explicando, que ele fala: porque o ouvinte, ele engana a si mesmo. Por quê? Porque ele só ouve. Mas o apóstolo Tiago, ele complementa o texto falando: mas sejam praticantes dessa palavra. Por quê? Porque o praticante dessa palavra, ele será encontrado por Deus como bem-aventurado. Por quê? Não somente ouviu o que Deus quer, não somente foi aberto a caixinha ali do coração de Deus, mas ele pegou, ele se apropriou, ele colocou em prática. Quantos entendem isso? Em nome de Jesus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Quero te fazer essa pergunta aqui. Você tem ouvido a palavra de Deus? Aqui na célula, no seu discipulado. Aí outra pergunta que eu quero te fazer: você tem praticado a palavra de Deus? Você tem batalhado todos os dias para essa palavra se cumprir na sua vida? Porque o apóstolo Tiago falou aqui que contemplar o seu rosto no espelho, você contempla o seu rosto, você vira as costas e vai logo embora, e você esqueceu da sua face, esqueceu da sua face. E eu queria compartilhar com os irmãos aqui Mateus capítulo de número 7. Abre aí em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 7. Nós vamos ler do 24 ao 27.
Mateus capítulo de número 7, do 24 ao 27. Olha o que diz. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve essas minhas palavras, mas não a pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Já nesse texto aqui, Mateus, ele relatando, ele fala que aqui quem pratica a palavra é considerado como um homem prudente. Mas quem não pratica a palavra que é ministrada, ele é comparado com um homem insensato, né? Então aqui, né, nós observamos que há uma diferença daquele que pratica a palavra para aquele que não pratica. Trazendo lá para o apóstolo Tiago, ele falou: olha, não seja apenas ouvintes, porque o ouvinte é insensato, trazendo uma conjunção dos dois textos. Mas o praticante, ele é um homem prudente. Então eu quero te fazer essa pergunta também: você é um homem prudente ou você é um homem insensato? Você é uma mulher prudente ou uma mulher insensata? Porque, sabe por quê, amados? Porque observando esses dois textos, nós podemos notar que esses dois textos afirmam que a palavra, né, a palavra de Deus e os efeitos dessa palavra de Deus vai ser definida por quem você é. A palavra que você está recebendo, ela tem um poder por trás dela. Ela tem um poder de construir, de destruir, né, de edificar. Essa palavra, ela tem o efeito que é o poder de Deus. Só que, observando esses dois textos, fala que a mesma palavra é ministrada sobre a vida da mesma pessoa, e a decisão que ela toma, ou seja, a atitude que ela tem com relação a essa palavra, vai definir os efeitos dessa palavra. Porque se ela recebe uma palavra e ela é apenas ouvinte, a insensatez vai ser o trilho dela. E quando vier o vento, quando vier, né, o vento forte, a Bíblia fala que tudo vai ser destruído. Mas a palavra fala que a mesma palavra é ministrada sobre alguém que ouve, que dá ouvidos, que dá valor para a palavra, que aplica no seu dia a dia. E esse é considerado prudente, porque ele constrói e ele recebe os efeitos, ele recebe o poder dessa palavra. E quando vem o vento, vem a tormenta, né? Aí diz que os ventos, a tormenta, vem contra aquela pessoa, mas não destrói aquela pessoa. Então, o que nós podemos definir com esses dois textos? A sua relação com a palavra vai definir também os efeitos dessa palavra sobre a sua vida. Por quê? Porque de acordo com a atitude que você, né, tem com relação à palavra, você vai ser determinado se você é uma pessoa insensata ou se você é uma pessoa prudente. O fato é que a mesma palavra define o insensato, a mesma palavra define o prudente. Ou seja, é na mesma palavra. Ali nesse texto não fala de que o prudente recebeu uma outra palavra, não. Recebeu a mesma palavra. Mas a atitude de quem recebeu a palavra definiu quem ele é. Se ele é insensato ou se ele é prudente. Quero te fazer essa pergunta hoje: você é prudente ou você é insensato? Você possa responder dentro do seu coração para você mesmo. Você sabe por quê? Porque tem um interesse na parte de Deus nessas coisas. Mas só que o interesse da parte de Deus nessas coisas não é te envergonhar. O interesse da parte de Deus nesse negócio não é te expor. Não. O interesse de Deus é que de fato, de verdade, o poder, a unção,
a presença que está por trás dessa palavra venha se materializar na minha e na sua vida, venha se tornar realidade na minha e na sua vida. E para isso Ele precisa encontrar em nós pessoas que são definidas como prudentes. Tem esse tipo de pessoa aqui? Se tiver, dá glória a Deus. Vamos ver aqui Mateus um pouco. Voltando aqui no versículo só, é o capítulo 7 mesmo. Volta no versículo 6. Olha o que diz. Não dei aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés, e voltando-os vos estraçalhem. Vou ler de novo para os irmãos. Não deem aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-os vos estraçalhem. Amados, isso é tão poderoso, sabe por quê? Porque aqui nesse texto, Jesus é como se ele estivesse funilando mais um pouco as coisas. Ao mesmo tempo que ele falou, olha, eu libero a palavra, e ela vem sobre a igreja, né? Sobre o bom, sobre o ruim, e agora ele vai dar uma funilada. Ele fala assim, olha, não dê aos cães aquilo que é santo, nem aos porcos as pérolas. Quando esse texto está falando sobre isso, ele está falando com relação à palavra de Deus. A palavra de Deus. Por quê? Porque, amado, você sabe que um porco, né, ele come a lavagem. Um cachorro, se você der para ele uma joia preciosa, a Mina, por exemplo, a nossa cachorra lá de casa, ela vai destruir essa joia preciosa. Mas quando Deus se refere à palavra dele, e quando Deus se refere à igreja dele, ele se referiu para que sempre nós estejamos compartilhando e liberando a porção santa dele. Isso é poderoso, sabe por quê? Porque ele não nos definiu como igreja, como cães. Ele não nos definiu como igreja, como porcos. Porque aqui é um lugar onde nós liberamos toda semana pérolas preciosas do Senhor. Aqui é um lugar, a sua célula é um lugar onde toda semana é liberado pérolas preciosas, comunhão. Ontem aqui com crianças, nós estamos recebendo porções poderosas do Senhor. Eu acabei de perguntar ali para as crianças, quando eu reuni com elas, falei, como foi a palavra de ontem? Elas falaram, foi da grande festa. E eu pensei que eles não iam falar, eu falei, vou dar um presente para quem falar qual foi a palavra de ontem. Aí eles falaram, todo mundo ergueu a mão. É da grande festa. Todo mundo vai ter que ganhar presente. Sabe o que isso determina? Que essas pérolas estão sendo lançadas sobre nós todo o tempo. Mas eu quero te perguntar, quem define a pérola? Quem define o valor? Será que é o cachorro? Será que é o porco? Não, é quem libera ela. Agora, quem define, né? Quem é o cão e quem é o porco, são eles mesmos, por causa de quê? A atitude que eles têm com relação às pérolas que eles recebem. Então eu quero te perguntar, qual tem sido a sua atitude com relação às pérolas que você tem recebido? Porque você sabe qual que é a atitude que Deus espera da igreja dele? Ferramentas poderosas nas mãos, instrumentos, escadas poderosas para poder avançar mais, evoluir mais, chegar num novo nível, aumentar o nível de liderança, aumentar a capacidade de liderança, aumentar o nível de intimidade com Deus, aumentar o nível de liderança com relação a pessoas, aumentar o amor por pessoas, aumentar a santidade, buscar mais santidade. As pérolas dele, ele espera uma atitude que seja digna delas. Eu quero te perguntar, qual tem sido a sua atitude com relação às pérolas que você tem recebido? Você sabe por quê? Porque um porco e um cão, quando recebem uma pérola, eles estraçalham elas, pisam nelas, desprezam elas. Eu vou lá e vou comprar uma joia caríssima,
vou jogar dentro do chiqueiro, para eles não é nada, porque para eles não tem valor algum. Mas a palavra de Deus, quando é liberada sobre a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus se alimenta, se fortalece, se torna cada vez mais forte para viver. Mateus capítulo 16, quando diz: e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. As palavras do Senhor é muito mais força, as palavras do Senhor é muito mais alimento, ela é nutrição para nós. Só que a atitude que os porcos têm com relação à preciosidade que eles recebem é pisar, é lançar no barro. Como tem sido sua atitude com relação às pérolas que você recebe? Você tem valorizado? Você tem reconhecido a palavra de Deus? Amados, quando eu e a pastora Eliane vai dormir, eu lá em casa, na minha outra casa, eu tinha uma atitude de colocar um fundo musical. Eu e o Carlos Eduardo, na hora de dormir, parece que bate uma tristeza, parece que a gente quer viver. Bate uma tristeza, parece que a gente quer aproveitar mais. Já a pastora Eliana gosta mais de silêncio e tal. Mas aí, de vez em quando, eu coloco uma palavra. Muitas vezes, até mesmo as palavras que eu ministro aqui, eu tenho muitas delas. E aí a gente coloca a palavra, aí passou-se 1h30. Aí eu olho para a pastora, ela está com o olho regalado. Eu falo: por que você não conseguiu dormir? Porque eu estou prestando atenção na palavra. A gente não consegue dormir por quê? Porque ouve a palavra e parece que aquilo está se encaixando tanto na nossa vida, está ministrando tanto no nosso coração, aí a gente não dorme. Aí eu falo: amor, vou tirar essa pregação, senão daqui a pouco ela está emendada, e quando dá madrugada o sonho vai embora. Então, você tem valorizado a palavra que você tem recebido? Quero te fazer essa pergunta. Você tem valor a palavra que você tem recebido? Tem valor o seu momento de discipulado? Quando alguém põe a mão sobre você e fala: eu quero te abençoar com uma oração. Tem valor quando alguém vai lá, se esmera, prepara uma palavra, né, e vem e ministra sobre a sua vida. Você para no seu sofá e fala: Deus, o que o Senhor está falando comigo? Não permita de eu desprezar essa direção, mas que eu possa entender e valorizar como algo que vai mudar a minha história e minha vida. Os porcos e os cães não valorizam aquilo que é santo, aquilo que é precioso. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela valoriza a palavra de Deus. Ela vê como pérola preciosa. Ela vê como de fato é algo de grande valor. Eu quero te fazer essa pergunta também. Você tem valorizado a palavra de Deus? Você tem reconhecido a palavra de Deus que tem sido entregue na sua vida? Essa é uma pergunta mesmo para você refletir. Você sabe por quê? Porque Deus tem falado no nosso meio. E eu quero te dizer, quando Deus fala no nosso meio e fala de novo a mesma coisa, é porque Ele tem pressa. Quando Deus fala no nosso meio e Ele traz de novo a mesma direção, é como se Ele estivesse falando: em verdade vos digo. Eu quero te perguntar: você tem ouvido a voz de Deus? Tem parado e tem reconhecido como voz de Deus para a direção sobre a sua vida? Eu quero te dar um exemplo de pessoas que valorizaram a palavra de Deus. Quero começar com esse exemplo aqui, que é o exemplo dos bereanos. Está aqui em Atos capítulo 17, verso 10 ao 13. Atos capítulo de número 10, verso 10 ao 13. Atos capítulo de número, 17. Atos 17, verso 10 ao 13. Olha o que diz o texto. Assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os da Tessalônica. Vou repetir esse pedaço novamente. Ora, estes foram mais nobres
do que os da Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. De modo que creram muitos deles, e também milhares de gregas de alta posição, e muitos homens. No entanto, logo que os judeus da Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era pregada por Paulo em Bereia, foram lá para alvoroçar e agitar as multidões. Amados, tanto que esse texto é interessante, que aqui tem um pregador da palavra de Deus, o apóstolo Paulo. Era um homem que pregava em vários lugares, né? Que com certeza já enfrentou várias igrejas. Se você for lendo aqui os textos de Atos e também nas cartas, você vai observar que ele pregou em várias igrejas. Só que ele chega nessa igreja e ele para e se surpreende. Vou repetir de novo, ele para e se surpreende. Por que o apóstolo Paulo para e se surpreende? Pela maneira que aquele povo estava recebendo a palavra de Deus. Qual que era a maneira que eles estavam recebendo a palavra de Deus? Primeiro, eles estavam anotando todas as coisas. Por que você anota alguma coisa? Por que eu anotei o telefone da primeira menina que eu fiquei apaixonado por ela? Por que eu não somente ouvi e falei, fala o telefone? Tá bom, eu lembro lá em casa. Por que não foi assim? Por causa do valor que tinha aquilo lá. Por causa do quanto aquilo lá simbolizava para mim. Eu estou dando um exemplo fútil para você. Você sabe por quê? Quando o apóstolo Paulo começou a ministrar aquela palavra, eles começaram a anotar. E eles iam nas escrituras e começavam a procurar a concordância daquilo que estava saindo da boca do apóstolo Paulo com aquilo que estava escrito na Bíblia. Para quê? Para que eles pudessem entender o valor daquelas coisas, para que eles pudessem compreender o modo prático daquilo lá, para que eles pudessem entender a forma prática, aplicável na vida deles, para que não fosse apenas mais uma palavra suada pelo vento, mais uma palavra que nós no final da vida teremos que prestar contas dela. Nós precisamos revisar a maneira que nós ouvimos cada pregação, porque nós vamos prestar conta no final de tudo. Por que você não aplicou isso? Porque eu não ouvi, Deus, ninguém me ensinou isso. Será, mano? 20 anos ouvindo pregações, você nunca ouviu sobre isso? Os bereanos chamaram a atenção do apóstolo Paulo, porque eles examinavam, eles comparavam o que o apóstolo falava com aquilo que estava na escritura. Essa prática demonstra um valor dado, uma importância gerada, um interesse que precisa ser encontrado dentro do coração de cada cristão. Eu queria que você repetisse isso em nome de Jesus. Diga assim: anotar a palavra demonstra um valor, diga assim, uma importância gerada por interesse e que precisa ser encontrado dentro do coração de cada cristão. Então eles não anotaram apenas por anotar, chegar o fim de semana lá e talvez ter a mesma atitude que alguns aqui tiveram com as anotações da conferência. Como foi suas anotações da conferência? Anotei, está lá anotado. Não, eles anotaram, né? E chegaram, presta atenção aqui, amados, em nome de Jesus. Eles anotaram e aí eles pegaram aquilo lá e foram comparar os escritos com a escritura. Foram comparar para quê? Deus, o que o Senhor está falando comigo agora aqui? O que o Senhor está querendo agora aqui nessa situação? Como que é a minha forma prática de aplicar isso daqui? Então isso aí demonstrou o quê? Valor, interesse. Isso demonstrou o quê? Cara, essa aqui é a palavra de Deus. Você sabia que a palavra de Deus hoje é a direção mais importante que nós temos? É a direção mais importante que nós temos. Um novo convertido, uma pessoa que fala: olha, eu não tenho tanta revelação assim. Não tem não? Você tem a palavra de Deus. Lê, vai, aplique, coloque em prática. Você vai ser bem sucedido no que você vai fazer. Quero continuar aqui
lendo com vocês, além daqui do exemplo dos bereanos, um outro exemplo também, que a palavra de Deus gerou arrependimento e a conversão da igreja de Nínive. Queria que você abrisse aí Jonas, capítulo de número 3. Jonas, capítulo de número 3, verso 10. Ao verso 3 ao verso 10. Jonas capítulo de número 3, do verso 3 ao verso 10. Olha o que diz. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive, uma grande cidade, de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vou ler de novo o verso 5 para você. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiam-se de pano de saco, desde o menor até o maior. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Verso 7. Então ele fez uma proclamação que se divulgasse em Nínive por mandado do rei e dos seus nobres: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas cidades. Quem sabe se Deus voltará, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando Deus viu as obras deles e como eles converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Quero ler de novo o verso 10. Quando Deus viu as obras deles e como converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Glória a Deus. Amados, como que essa palavra tem sido ministrada sobre a sua vida? Como que ela tem chegado no seu coração? Você sabe por quê? Porque aqui nos relata que é a história dos ninivitas. Eu quero te falar que a primeira coisa que Jonas fez quando entrou naquela cidade lá foi pregar a palavra. Ele chegou e ministrou a palavra. Quando ele ministrou a palavra de Deus aqui, que está escrito, nos diz que houve ali conversão, houve ali arrependimento. A palavra não chegou ao coração daqueles homens como uma palavra suave no vento. A palavra não chegou no coração daqueles homens como mais uma palavra que eles estavam ouvindo. A palavra não chegou no coração deles como mais uma voz ecoando. Não. A palavra que chegou no coração daqueles homens lá foi que aquela palavra era a palavra de Deus. E ouvindo aquela palavra, a palavra do Senhor diz que houve uma conversão. O que é conversão? Uma mudança de caminho. Houve arrependimento. O que é arrependimento? Eles deixaram as obras para trás e tomaram um novo caminho, com novas atitudes, uma nova vida. E aquilo lá, de uma certa forma, chamou a atenção de Deus. Quem chamou a atenção de Deus? Deus, amado, você já ouviu isso escrito na Bíblia? Deus arrependeu do que iria fazer com eles e mudou a porção dele. Falou: mudei, não vou mais matar eles, não vou mais destruir aquela cidade. Como que a palavra de Deus tem chegado até você? Porque se essa palavra
ela não gerar resultados na sua vida, não gerar arrependimento de obras mortas que você praticou ou que ainda pratica, se num culto como esse você não foi exortado, né? Se você não recebeu uma exortação da parte de Deus para que você mude, para que você se aperfeiçoe, para que você mude o seu caminho, para que você seja melhor, para que você seja como Ele é santo. Então essa palavra está vindo ao seu coração como uma palavra de um homem comum, como normal. A palavra de Deus fala que quando Jonas liberou a palavra, houve arrependimento. Aquele povo disse: olha, nosso caminho não está sendo bom, essa jornada que nós estamos trilhando não está sendo correta, eu quero mudar de vida. O rei falou: vamos, todo mundo quem? Vamos todo mundo, animais, quem estiver trabalhando, todo mundo, não vai comer hoje. Por que não vai comer hoje? Porque hoje é dia de nós vestirmos pano de saco. O que é pano de saco na Bíblia? É dia de nós nos humilharmos na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque nós ouvimos a voz dele, Ele está falando conosco, Ele está nos chamando a atenção, e houve conversão, houve mudança de direção. Quero te perguntar isso hoje em nome de Jesus, porque aqui está o cerne dessa palavra, aqui está a raiz dessa palavra que Deus ministrou no meu coração durante essa semana, junto com a pastora Eliane. Como que você tem agido com relação à palavra que você tem recebido? Porque é uma tendência natural, a tendência maligna é de você entrar nesse lugar e querer assinar o seu ponto aqui e ir embora, por causa de um espírito de religiosidade, por causa de um espírito diabólico que vem querendo tomar às vezes o coração do crente, querendo que ele vá embora. E foi mais uma palavra. Eu fui lá e cumpri o que Deus queria que eu cumprisse. Eu sentei naquela cadeira, eu ouvi a palavra que foi ministrada, eu adorei junto dos irmãos, eu cantei as cantigas lá espirituais deles, pronto. Deus está te chamando para um relacionamento, Deus está te chamando para mudança, Deus está te chamando para viver com Ele todos os dias da sua vida. Que Deus, se Deus quisesse que você virasse um robô, Ele nem tinha permitido que você seja gerado. Ele não quer robô que senta aqui, que ouve, que traz dízimo e oferta, que vai embora. Não, amados, Ele quer relacionamento. Como que Ele está falando no seu coração? Como que essa palavra está falando no seu coração? Qual que é a direção de Deus que você tem agora ouvindo essa palavra? É isso aí que Ele está falando. Porque muitas vezes você necrosou o seu coração ao nível de você já está pronto para o culto acabar e você ir embora, porque você já fez sua parte, você já cumpriu o relatório religioso que a religião impôs sobre a sua vida. Pronto, pode ir embora. E não existe sede, e não existe uma palavra genuína, verdadeira dele. Não existe algo que Ele está te falando agora, algo prático. Não tem nada disso. Por quê? Porque eu já cumpri o que eu tinha que fazer. Aqui está o cerne dessa palavra. Qual tem sido o resultado da palavra que você tem ouvido? Qual tem sido o resultado da voz de Deus que você tem ouvido? Para os ninivitas aqui, foi conversão. Vamos repetir, diga assim: conversão e arrependimento. Conversão e arrependimento foi o resultado dessa palavra. Então eu queria finalizar aqui com os irmãos sobre 3 pontos práticos que essa palavra deve causar em nós. Cada palavra que você ouvir, cada palavra. Pastor, mas vai ser o irmão fulano de tal que vai pregar. Quando ele sobe aqui para ministrar a palavra, ele é o instrumento que Deus escolheu para ministrar a palavra naquela noite. E você ouvindo a voz dessa pessoa, o que Deus está falando por meio dessa pessoa, você está ouvindo a voz de Deus, você vai ser chamado bem-aventurado. Quantos aqui querem ser chamados de bem-aventurado? Isso é maravilhoso. É como se Deus manifestar no último dia e falar bem-aventurado. Por quê? O resultado que eu esperava da palavra na sua vida foi alcançado. Você não apenas ouviu,
Você deu ouvidos para essa palavra. Houve resultado dentro do seu coração. Vamos compartilhar aqui sobre 3 pontos práticos dessa palavra. Primeiro é receber essa palavra como voz de Deus. Queria que você repetisse isso comigo assim: receber a palavra como voz de Deus. Então hoje aqui, pelo resumo do culto, Deus está nos chacoalhando e falando: o que adianta falar no meio de vocês? Qual que é o resultado de eu manifestar o meu poder no meio de vocês? Qual que é o resultado da minha voz bradar no meio de vocês? É isso. Qual que é o resultado disso? Então, primeiro, eu preciso entender que isso que Deus está falando hoje, Ele está falando por causa que Ele está expressando aqui a vontade dEle. Vamos abrir a Bíblia aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Olha o que diz no texto, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Vamos ler aqui, olha o que diz. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Eu quero só ler o início 16. Olha o que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para esses fins aqui. Então a primeira coisa que a gente deve observar para viver a prática da palavra de Deus é que a gente tem que entender que essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra que o apóstolo Pedro ministrou. Essa é a palavra que os heróis da fé ministrou. Essa é a palavra que o Charles Spurgeon tinha na sua mesa e ministrava ela. Essa é a palavra que os outros irmãos que ministraram a palavra na antiguidade ministrou, como Jonathan Edwards e outros demais. Essa é a palavra de Deus. Nós não temos uma outra palavra de Deus. É essa daqui. Então, uma das primeiras coisas que a gente deve notar para ser um praticante da palavra de Deus é que a gente deve interpretar essa palavra como palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É a palavra que está acima de toda palavra. É a palavra que está acima daquilo que me ensinaram na escola. É a palavra que está acima daquilo que os meus pais me ensinaram. É a palavra que está acima daquilo que os meus parentes me ensinaram. É a palavra que está acima do que a cultura da minha cidade me ensinou. É a palavra de Deus. Ela está acima de toda e sobre qualquer outra palavra. Não existe palavra que possa substituir essa. Ela está no meu coração. Foi baseado nessa palavra aqui que os discípulos de Jesus eram confrontados. Olha, para de pregar essa palavra, senão eu vou surrar vocês. Para de ministrar essa palavra, né? Para de ministrar essa palavra, porque senão eu vou cortar vocês a espada. Eu vou matar vocês igual matei Jesus Cristo, crucificado. Amados, eles enfrentaram tudo para que essa palavra ela fosse propaganda. Eles trouxeram essa palavra como o pivô principal da sua vida. Eles não abriram mão dessa palavra. O apóstolo Tiago, por exemplo, diz que ele foi cortado ao fio da espada, ou seja, foi cortado no meio. Todas as vezes que eu lembro desse texto, eu não lembro de alguém com uma espada cortando, né, de uma forma bem rápida, cortando o meio de Tiago, e uma parte dele caindo para um lado e outra parte caindo para outro. Não, eu lembro praticamente de um serrote lá do desenho do Pica-Pau, onde ia serrando e a carne dele ia para um lado e para o outro, e ele fala: não vou deixar, não vou abandonar a palavra. Você tem essa palavra como um rema na sua vida, como algo que veio de Deus, porque se veio de Deus, o ensinamento da sua mãe cai por terra, o ensinamento cultural da sua cidade cai por terra,
o ensinamento desse país cai por terra, mas o ensinamento dele, a palavra dele vai prevalecer. Uma das primeiras coisas que a gente deve entender é isso. Então, por exemplo, em qualquer situação que eu e você passar, nós temos que basear a nossa vida pela palavra. Você não pode basear a sua vida pela situação que você está vivendo. Você não pode basear a sua vida pelo bairro que nós vivemos. Você não pode basear a sua vida pelo ensinamento que você recebeu do seu pai, de sua mãe, e tantos ensinamentos errados que nós recebemos. A base da nossa vida precisa ser a palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui em 3,16 que essa palavra ela foi inspirada. Ou seja, ela é a expressão do coração de Deus. Deus, eu preciso de uma direção do Senhor. Leia a palavra de Deus, você vai ouvir a voz de Deus nítida, plena. Nós não temos uma outra palavra. Nós não temos alguém que vai passar pelo processo que Jesus passou. Não. A palavra que nós temos já está aqui na nossa mão. Ela já está aqui. Agora eu te pergunto, como que essa palavra soa na sua vida? Qual que é a força dessa palavra? Porque para Deus, e dentro dessa palavra que Deus está ministrando no nosso coração hoje, Ele espera que essa palavra venha no nosso coração e que nós possamos receber ela como a palavra de Deus. Está escrito. Isso aqui é a palavra, está escrito. Ah, mas meu coração está mandando isso. Ignora o seu coração. Ah, mas minha mãe falou isso. Ignora sua mãe. Ah, mas o que me ensinaram lá na minha cidade é isso. Ignora. Porque se tem a palavra de Deus, a voz dele, o que saiu da boca dele, é rima, é maior, é muito mais alto, mais sublime. Eu me apego a ela como a minha porção, como a minha direção, e não abro mão dela, independente da situação que eu estiver vivendo, independente da situação que a igreja viver, ela não pode abrir mão da palavra de Deus. Com convicção, com certeza. Será que essa palavra vai se cumprir mesmo? Não há dúvidas. Deus não ficou devendo para ninguém. O que Ele prometeu para Abraão, Ele cumpriu. O que Ele prometeu para os demais apóstolos, Ele cumpriu. Ele não vai falhar também com a nossa geração. Ele vai cumprir também. Uma outra prática com relação à palavra de Deus é que a palavra de Deus deve gerar constantemente em você arrependimento. Como tem sido seus dias de culto aqui nessa igreja? Tem arrependimento? Você sai daqui triste? Estou triste por quê? Não, decepcionado. Com quem? Comigo mesmo. O estágio final, depois uma hora, eu estou preparando uma palavra, mas a hora que Deus permitir nós vamos compartilhar. Fala das fases do mover de Deus. A última fase do mover de Deus é quando você se decepciona com você mesmo. Então, vamos acompanhar aqui 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Segunda Coríntios capítulo 7, verso 10. Olha o que diz. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quero ler no início, quando diz aqui, ó, a tristeza, segundo Deus, opera para arrependimento. Ou seja, quando você tem vindo culto após culto aqui, tem sentado aí ouvindo a palavra, lá na sua célula, né, nós temos o hábito de compartilhar a mesma palavra daqui no culto. Como que essa palavra está soando no seu coração? Qual tem sido sua atitude com relação a ela? Será que ela tem mudado o seu norte, o seu rumo, o seu caminho? Você sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ao liberar uma palavra, é gerar dentro de nós uma tristeza. Qual que é essa tristeza? Tristeza que gera arrependimento. Não é uma tristeza igual ao mundo. O mundo gera uma tristeza para te matar, para falar para você que não tem saída, que não tem caminho, que não tem nenhum outro lugar para ir. Acabou. Deus não. Ele fala, olha, conserta isso e isso, porque eu tenho um plano para a sua vida.
Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Isso é tremendo, porque Ele não nos despreza, mas há áreas da nossa vida que Ele todos os dias está tratando com elas. Você sozinho no seu trabalho, a operação da palavra de Deus por meio do Espírito Santo é dentro de você, mostrando para você que os seus caminhos, que as suas atitudes, que ainda não estão de acordo com a vontade de Deus, vem gerando arrependimento. Lá você se quebrando, você é constrangido pela palavra de Deus e é chamado para uma nova direção, um novo lugar. Amados, não há como nós nos reunimos aqui todo domingo e falar: nossa, que palavra maravilhosa, quero vir domingo que vem de novo. Calma aí, nós não estamos brincando aqui não. Eu já tenho mais de 13, vai para 14 anos que eu estou envolvido nessa obra. Nós não estamos brincando aqui. Nós não estamos aqui para brincar de igreja, não. Nós estamos aqui porque Deus falou que ia reunir os eleitos dele nesse lugar, para tratar eles, para no futuro bem próximo, Ele levar para habitar, para morar, para residir nos terrenos celestiais. Então, se a palavra não gerar arrependimento em você, não te confrontar, não gerar tristeza em você porque você não está orando, não gerar tristeza em você porque você ainda está vendo pornografia miserável, não gerar arrependimento em você porque ainda você não está trilhando o caminho das Escrituras, buscando a palavra, porque você não tem vivido uma vida de santidade, então tem alguma coisa errada, e o erro não está nas pérolas, o erro está nos porcos e nos cães. As pérolas, elas são valiosas, mas a minha atitude vai definir como que eu estou agindo com as pérolas que eu estou recebendo. É isso que Deus nos chamou hoje aqui para nos reunir e para compartilhar sobre isso, como que nós temos agido com relação à palavra, com relação à voz dele, que está no trono, no centro, falando conosco manhã após manhã. Como que nós temos agido com relação a isso? Porque se você não tiver arrependimento no seu coração de uma obra morta que você tem praticado, não há motivos então de você continuar ouvindo uma palavra como essa. Arrependimento é um fruto de pessoas que foram salvas pelo sangue de Jesus. Arrependeu, né? Um dia eu estava numa célula e eu estava louvando, fechando os olhos e louvando, adorando o Senhor, como é um hábito, né? E eu me lembro que comecei a adorar o Senhor ali, olhos fechados. Quando eu abri os olhos, amado, que eu olhei lá na célula, tinha uma mulher lá na célula que eu tinha causado muita confusão na vida dela. No meu período de adolescente na escola, aquela mulher era casada já. Eu me lembro que eu fiquei insistidas vezes tentando namorar aquela mulher. Insistidas vezes. E eu ficava em cima daquela mulher: nossa, eu gostando de você. E aquela mulher: eu sou casado, moço, me respeito. Lá, quando eu abri os olhos lá naquela cela, quando eu vi aquela mulher, foi como se uma água tivesse caído em cima de mim assim. Sabe o que é isso? É vergonha. Vergonha de quê? O que você fez? Vergonha do que eu fiz? Vergonha do caminho que eu trilhei? Vergonha de quantas vezes eu envergonhei o nome do Senhor? Vergonha de quantas práticas erradas eu tive? Vergonha do caminho que eu estava percorrendo? Mas em seguida também veio uma alegria, porque eu falei assim: olha, que bom Deus, que o Senhor não teve a oportunidade, que o Senhor me deu a oportunidade dessa mulher ver não somente aquele homem morto, mas também deu condições para que ela pudesse ver um homem vivo, resgatado pelo Senhor. Palavra de Deus, ela vai gerar em nós arrependimento. Para quê? Porque o arrependimento é uma simbologia, uma certeza de que houve salvação. Pastor, não me arrependo da minha prática errada. Então busca a Deus até que Ele te salve. Porque se você não se arrepender do seu mau caminho, é a primeira pregação do apóstolo João, de João Batista, na verdade, ele dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É como se ele estivesse falando: arrependo porque tem uma carroça que está vindo, tem uma carruagem que está passando, e só entra nela aqueles que estiverem lavados e remidos, arrependidos e lavados e remidos pelo sangue de Jesus.
Consegue entender essas coisas? Então, uma outra questão, né, o segundo tópico que eu quero compartilhar, que eu compartilhei com os irmãos agora, é que a palavra de Deus, na forma prática, ela vai gerar em você arrependimento. E eu quero concluir que ela vai gerar um novo estilo de vida. Vamos voltar aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha o que diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu quero concluir com esse tópico, que a palavra que você está recebendo, se você estiver vivendo ela de forma prática, ela vai gerar em você o mesmo estilo de vida. Aí essa é outra pergunta que eu quero fazer para você. Antes de você entrar aqui nessa igreja pela primeira vez na sua vida, qual o caminho que você trilhava? E qual que é o caminho que você está trilhando hoje? Sabe por quê? Porque aqui está falando de novidade. Aqui não está falando de você viver aquela mesma vida que você vivia lá atrás. Não está falando de você continuar andando no mesmo caminho que você andava antes de você conhecer Jesus, não. Está falando que, quem está em Cristo, ou seja, quem recebe a palavra de Cristo, quem se torna um cristão, porque agora está andando igual Jesus Cristo, quem vive pelo Evangelho, porque é trilhado, tem no seu caminho os Evangelhos de Cristo, ele se torna alguém que vive em um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida. Pastor, eu continuo vendo as mesmas coisas que eu via antes. Você gosta? Eu, por exemplo, gostava muito de Legião Urbana, gostava de ouvir. Gostava muito de novela, né? E eu fui confrontado com isso. O que você gostava antes? Qual que era seu caminho antes? A prática dessa palavra tem que ter te dado um novo caminho. A prática dessa palavra tem que ter te dado uma nova direção. Você tem que estar trilhando novos passos. Eu roubava o meu trabalho, não rouba mais. Efésios capítulo 5. Eu mentia, né, para minha mãe e para meu pai, eu não minto mais. Então, tudo isso é um novo caminho, é uma nova direção, um novo rumo. Como que está a sua vida com relação a isso aqui? Sabe por quê? Porque a prática dessa palavra vai me dar um novo estilo de vida. Eu blasfemava, não gostava de crente não, agora eu estou no meio dos crentes, né? Comunhão, oração, nossa, mas eu amo orar. Quantos aqui amam orar? É bom orar, né? Não, amado, né, o Vinícius já abriu o coração dele um pouco aqui, mas às vezes tem pessoas que vêm para a igreja obrigado. Vêm para a igreja obrigado. E elas vêm para a igreja e elas falam assim: olha, eu vou esperar o louvor acabar, é mais ou menos 7h40. Por quê? Não aguento, não estou dando conta de... O povo gritando e cantando canções e eu lá, no coração, estou querendo isso, estou querendo só ir lá sentar, ouvir lá a palavra, porque amanhã se alguém perguntar se eu vou para o céu, eu vou porque eu fui para a igreja. Então eu preciso ir lá na igreja, né? É uma religiosidade. Só que eu falo para você, um novo estilo de vida fala em prazer. Salmos de número 1. Antes, o meu prazer está na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? Eu amo ler a palavra de Deus. Pastor, tem dificuldade? Tem, mas eu leio. E quando eu leio, mesmo que seja uma pequena porção, eu sinto prazer nessa porção. Aplico ela, medito nela. Pastor, ainda não alcancei nível profundo de oração, mas no mínimo eu já oro, já vou para o meu ambiente, meu TSD, meu tempo sozinho com Deus, já encontro prazer naquele lugar. Pastor, eu ainda tenho algumas dificuldades de interpretação da palavra, mas eu busco, né? Eu vou investigar, eu quero saber o que aquela porção está me falando. Então fala de uma novidade de vida. Não é mais um boteco, não é mais um ambiente onde você vai desagradar o coração de Deus, é uma nova vida. São novas palavras, novos pensamentos,
Isso está proposto. Novos pensamentos, nova palavra, nova conduta no trabalho, um novo homem. Tem que ser o melhor funcionário. Tem que ser o melhor em tudo que você for fazer. Por quê? As pessoas vão olhar e falar, ó, virou crente. Por quê? Mudou demais. A palavra prática gera um novo estilo de vida. Eu queria te perguntar, houve mudança na sua vida? Se não houve mudança, você precisa entrar em crise. Você precisa entrar diante do Senhor e falar, Deus, essa palavra alcançou todo mundo da igreja, mas não alcançou minha vida. Não alcançou porque eu não vejo nada, não tem mudança nenhuma. Eu creio que não tem ninguém aqui assim. Mas eu queria deixar esses 3 pontos práticos aqui. Ó. Diga comigo, diga assim. A palavra prática gera em mim. Diga, gerou em mim um arrependimento, um novo estilo de vida. E hoje eu tenho a palavra de Deus como ponto central da minha vida. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.